E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria, e os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 30. Mas tristeza. Por favor, mantenha a calma e siga seu professor. Uma voz ecoou pelos corredores enquanto os estudantes da academia eram rapidamente conduzidos pelo prédio em direção às passagens de fuga construídas na escola por esse motivo. Mino-san, o que está acontecendo lá fora? Se você entrar em pânico, os alunos também entrarão em pânico, acalme-se um pouco. Iruka repreendeu seu colega que teve a decência de parecer envergonhado. Todas as salas de aula estão limpas. Todas as salas de aula estão vazias, mas havia várias turmas que não estavam em suas salas. Acho que uma delas estava trabalhando em taijutsu e a outra estava lá fora com bukijutsu. Pegue as crianças que estavam trabalhando lá dentro e leve-as para o abrigo. Vou trabalhar nas que estão lá fora. Depressa. Precisamos lacrar a entrada logo para não sermos seguidos. Acenando para o Chunin com cicatrizes, os dois dispararam em duas direções diferentes. Iruka correu em direção ao quintal esperando que os alunos ainda não tivessem sido atacados. Entre agora. Leve-os para o abrigo. Iruka gritou com a professora que parecia congelada. Rangendo os dentes, ele olhou para os alunos. Você se lembra da rota que fizemos durante os treinos do mês passado? Sim. É bom liderar seus colegas de classe e levá-los para um local seguro. Ai, sensei. Fiquem juntos, não se percam. Isso deve ser levado tão a sério quanto o exercício. Ele instruiu antes de girar, puxando uma kunai e trazendo-a para um aperto defensivo, encontrando outra no meio do caminho. Onde está o resto dos Chunin? Eles fugiram com medo? Eles tinham mais juízo do que aquele, pelo menos. O ninja Otto zombou olhando para o homem congelado. Eu não vou deixar você machucar um único fio de cabelo de nenhum dos alunos. Palavras corajosas para um professor. O exemplo do professor. Se eu não posso lutar contra um inimigo pela minha casa, como poderia esperar que os alunos o fizessem quando receberem suas bandanas? Tolice. Ele estalou levantando a perna e chutando Iruka no abdômen, fazendo-o voar para a lateral do prédio apenas para desviar de um pé apontado para sua cabeça. A substituição, é claro. Naturalmente. Iruka rosnou sacando outra kunai e encontrando os ninjas de Otto em uma dança intrincada, porém letal. Embora os dois pudessem parecer iguais, Iruka estava cerrando os dentes. Só agora ele percebeu quanto deixou seu treinamento sofrer depois de se tornar professor. Todas as madrugadas fizeram com que suas habilidades se deteriorassem. Prometendo continuar seu treinamento se sobrevivesse, ele se sentiu lançado do ar e realizou outra substituição para conseguir espaço para respirar. Saia daqui e pare de se esconder, seu covarde. Não é covardia, Iruka pensou se contorcendo. Isso se chama táticas furtivas e shinobi. Quem te ensinou como ser um shinobi? Tudo bem, se você não vier aqui e morrer como um homem, então seu amigo será o primeiro. Ele gritou lançando uma kunai no Chunin caído, apenas para amaldiçoar quando atingiu um tronco. Antes que ele pudesse localizar o shinobi desaparecido, ele sentiu uma pressão na nuca e depois nada enquanto o mundo escurecia. Obrigado, Naruto, acho que não teria sobrevivido. Sem problemas. Desculpe, deixei um passar por mim. Ele se desculpou antes de levantar a mão e dar um tapa no rosto do ninja aterrorizado. Isso pareceu funcionar quando ele voltou à vida e olhou para o loiro que revirou os olhos. Sim, eu sei que dei um tapa em você. O grande pirralho assustador da Kyuubi bateu em você. Supere isso. Você quase custou a vida de toda a sua turma ao congelar daquele jeito. Ele gritou fazendo o homem abaixar a cabeça de vergonha. Falaremos mais tarde sobre isso. Iruka suspirou. Acompanhe sua turma. Estarei logo atrás de você. Naruto, tente não dar um tapa em muitas pessoas hoje. Sem promessas. Ele respondeu enquanto vários clones entravam em campo, saudavam e depois se dispersavam.
Assentindo, ele esperou até que ambos os Chunin estivessem dentro do prédio antes de passar pelos selos de mão. Jinobuei. Fuin. Isso deve manter o prédio e a passagem intactos. Eu sei que eles usaram a invocação de cobras da última vez para romper as paredes. No entanto, meus clones já deveriam ter interrompido a convocação. Hinata e Sasuke estão cuidando do hospital, o reservatório está coberto. É o distrito comercial. Ele pensou consigo mesmo ao revisar uma lista das áreas que foram mais atingidas na última invasão. Por favor, não deixe Orochimaru pensar no futuro e trazer Kimimaro ao jugo. Não quero lutar contra nenhum deles. Ele orou. Respirando fundo, ele saltou em direção ao seu destino e começou a se concentrar na foca. A academia está limpa. Estou indo para o distrito comercial. A maior parte da área residencial já foi limpa e os últimos retardatários estão sendo removidos neste momento. Até agora já reduzimos o número de vítimas em mais de 60%, apenas espalhando nossos clones como fizemos bom. O hospital é seguro. Todos os feridos foram transferidos para o prédio e a barreira está ativa. Foi bom pensar nisso. Sasuke respondeu. Como está Hinata? Naruto perguntou em particular. Aterrorizante. Acabei de vê-la ameaçar fazer uma cirurgia sem anestesia se os ninjas que ela estava tratando não parassem de resistir. Eles sabem que ela não pôde fazer isso legalmente, certo? A desculpa dela quando ele apontou não havia tempo suficiente e eu tive que me virar para evitar que ele sangrasse até a morte. Lembre-me de não irritá-la enquanto eu for paciente dela. Observado Naruto gorjeou e olhou para o telhado. Tenha cuidado Kakashi-sensei com Kakashi, então, Orochimaru, por que não pulamos o aquecimento que eu sei que você está querendo fazer? Todos nós somos pessoas ocupadas e temos outras coisas que preferimos fazer. Então, que tal acabarmos logo com isso? Kakashi declarou preguiçosamente para o Sannin. Você se tornou muito mais interessante do que o esperado. Quase tanto quanto o seu Genin. Embora eu esteja curioso para saber o que faz você pensar que qualquer um de vocês pode me vencer. Afinal, eu alcancei a imortalidade. Você não, você completou o jutsu? Hiruzen perguntou horrorizado. Não, ele não precisou. Caso contrário, ele não precisaria do corpo de Sasuke, apenas de seus olhos. Kakashi corrigiu estreitando os olhos de Orochimaru. Se ele tivesse a imortalidade naquele corpo, ele não estaria disposto a deixá-lo, mesmo que isso lhe rendesse o Sharingan. E uma semi-mortalidade que depende de você ou do seu chakra, não é? Você sabe muito mais do que deveria. Ataque. Como? Eu sou um ninja. Olhei por baixo e montei o quebra-cabeça. Você precisa morrer. Kakashi apenas encolheu os ombros e desapareceu em uma explosão de velocidade que pegou todos de surpresa e acertou um Rasengan na lateral do Sannin, revelando que era um clone de lama. Achei que íamos pular o aquecimento. Fugir não vai funcionar, Orochimaru. Kakashi declarou ao traidor, se abaixando e chutando o Sannin enquanto ele se estendia. Orochimaru se endireitou no ar apenas para amaldiçoar quando foi atingido no telhado por um braço coberto de raios, cortesia do Raikage. Sandaime-sama, está longe da minha casa, mas se você não lutar seriamente, terei que pedir que você deixe o campo de batalha, pois você não passa de um risco nesse momento. O Sandaime se encolheu, mas se preparou para fazer o que já deveria ter feito. Voando através dos selos de mão, ele rapidamente convocou Enma e o transformou em um cajado Bro. Com a mesma rapidez, Orochimaru terminou seus selos de mão e os jogou no chão. Kushioze Edo Tensei. Os caixões subiram antes que alguém pudesse detê-los, e Kakashi sorriu para os três shinobi erguidos. Shodaime-sama. Midaime-sama. Mito-sama. Ele fez uma leve reverência e depois correu para frente. Desculpe por interromper este plano antes de começar, Orochimaru. No entanto, o Edo Tensei tem uma grande falha que você ignorou. O que pode ser isso? Orochimaru retrucou correndo para colocar as etiquetas nas cabeças dos shinobi ressuscitados. Tendo sucesso com os irmãos Senju, ele assistiu com horror enquanto Kakashi simplesmente passava pelo shinobi que havia corrido para detê-lo.
Mito inclinou a cabeça com interesse, já que Tobirama nunca havia mencionado uma falha antes. Alcançando Sanmin Cobra, ele bateu as mãos no estômago da cobra e sorriu vitorioso. Está no nome. Ele disse enquanto os irmãos Senju recuperavam o controle, as etiquetas queimando quase instantaneamente. Kushiose. É uma convocação e isso significa que é afetado pelo selo do contrato. Porém, esta é uma ligeira modificação daquela que Shodaime-sama usou em Madara. O que é que você fez? Eu cancelei todos os contratos que você tinha, incluindo aquele com o clã das cobras. Além disso, os 3 que você acabou de convocar foram liberados do seu controle e só podem ser devolvidos à vida após a morte quando decidirem partir. Ele explicou e acertou um Rasengan formado às pressas no Sanmin mais uma vez. Colocando alguma distância entre eles, ele deu um sorriso vitorioso. Pensar que eu tinha esquecido isso. Tobirama refletiu em voz alta antes de encarar a Shirama, dando um tapa na nuca dele. Eu disse para você destruir o jutsu, não foi? Ah. Foi uma resposta quase fraca, fazendo Mito rir de suas travessuras. É algum mestre de selos que alterou também o selo do contrato. Espero que lá de Mito, ele seja um Uzumaki. Ainda por cima, o herdeiro do país ele está agora. Onde ele está? Ajudar na evacuação da aldeia e eliminar a ameaça à aldeia. Você conhece o protocolo Genin padrão? Kakashi disse rindo dos olhares que recebeu em resposta. Então ele se virou para olhar para Orochimaru com aborrecimento. Agora, acredito que iríamos esfolar um traidor. No hospital, acho que todos os feridos finalmente foram trazidos. Um Jonin disse enquanto gentilmente colocava uma senhora idosa em uma maca e olhava ao redor. O ataque, embora um tanto antecipado, ainda foi uma surpresa e, ainda assim, houve muito menos feridos e vítimas do que ela esperava. É verdade que as áreas atingidas ainda não tinham sido limpas, mas até agora parecia que tinham escapado facilmente. Bom. Sasuke respondeu fazendo-a pular. Isso significa que toda a vila foi evacuada corretamente. Hinata, essa é a nossa deixa. Você está bem com chakra? Ai. De qualquer maneira, não ajudarei mais aqui. O resto dos pacientes está além do meu nível de tratamento. Bom. A barreira vai aguentar, então agora só temos que nos encontrar com o Dobby. Ele disse enquanto eles se viravam e atravessavam os portões antes que o Jonin pudesse lhes dar um sermão sobre o protocolo da aldeia. Eles estão tentando morrer. Eles são apenas Genin. Ela gritou de frustração. Dificilmente. Uma voz chamou chamando sua atenção. Você não estava no estádio para as provas. Você não viu do que eles são capazes. Não são só eles. É a turma inteira. Um Jonin ferido ligou de onde estava descansando uma perna quebrada que havia sido engessada. Todos eles são pelo menos Chunin altos, talvez até Jonin baixos em conjunto de habilidades. Outro falou. Franzindo a testa, ela inclinou a cabeça e olhou para a porta. Isso não poderia estar certo, certo? Assim que alcançarmos Dobby, estaremos varrendo a aldeia e eliminando a ralé. Você se lembra do plano? Sim. Capture todos os ninjas de Suna vivos, se possível, e elimine todos os ninjas de Oto. Bom. Sasuke disse enquanto eles aceleravam pelos telhados antes de parar e pular para trás rapidamente evitando um ataque que ele quase não esperava. Sasuke Uchiha, Orochimaru-sama solicita sua presença. Não, obrigado. Dobby, ele trouxe os dois porra. Não tão alto desculpe. Onde você está? Não importa se encontrei você. Ele gemeu. Se apresse. Você disse que esperava que eles pudessem ser capturados vivos. Você é o único que conheço que poderia influenciar suas mentes. Inclinando a cabeça para o lado, ele nem piscou quando uma kunai lançada por um ninja de Oto passou por seu rosto. Achei que ele me queria vivo. O objetivo era matar. Ignore o lixo. Hinata, seja extremamente cuidadoso. Estes são dois dos seguidores mais fortes de Orochimaru. Ei! Quase imediatamente ela pulou no ar ativando seu Tenseigan e amarrou seu arco mirando no grupo de shinobi de Oto atrás deles. Arukaji Bunshi no Jutsu.
Enquanto a chuva de flechas caía sobre o shinobi atrás de seu oponente, Sasuke estreitou os olhos para o homem à sua frente. Kimimaro Kaguya. Último do clã Kaguya e a primeira pessoa capaz de controlar jugo. Ele foi capaz de lutar contra 2 Jinchuriki e Lee enquanto estava com uma doença terminal e só não conseguiu matar Gaara e Lee devido à sua doença que ceifou sua vida. Se você não vier de boa vontade, eu vou arrastá-lo. Desculpe, não estou interessado. Sasuke respondeu, correndo para frente, desembainhando sua espada no processo. Sua lâmina encontrou uma espada branca feita do próprio osso de Kimimaro e os dois começaram a lutar pelo domínio. Kimimaro ficou surpreso por não ter encerrado a batalha rapidamente, apesar do que o Sannin da cobra lhe dissera, e aplicou mais força apenas para liberar sua lâmina e pular para trás para evitar ser cortado verticalmente, quando a lâmina faiscante de Sasuke atravessou sua espada. Não vou mentir. Fiquei preocupado quando percebi que você era uma Kaguya, mas parece que fiquei preocupado desnecessariamente. Por que você diz isso? Parece que sua linhagem funciona endurecendo os minerais, principalmente o cálcio, em seus ossos a níveis absurdos, tornando-os quase indestrutíveis. No entanto, isso funciona de maneira muito semelhante a como os ninjas de Iva endurecem seus corpos com o chakra de natureza terrestre. Ele se comporta de maneira semelhante ao chakra Doton quando colocado contra o chakra Raiton. Não é exatamente o mesmo e requer mais foco, mas pareço ser seu pior oponente. Fique em silêncio, lixo. Faça-me. Embora eu esteja curioso para saber por que alguém tão forte quanto você é tão leal a alguém como Orochimaru. Ele me deu um propósito. Não, ele não fez. O propósito não é algo que pode ser dado. É algo que deve ser encontrado através de suas próprias experiências e crenças. O que Orochimaru lhe deu foi uma sentença de morte embrulhada em palavras sofisticadas. Algo que ele é bastante bom em. Manipular pessoas com palavras. Você não entenderia. Eu não. Nós dois somos os últimos de nossos clãs. Nós dois éramos uma espécie de anomalia entre eles. Ambos perdemos nosso propósito em suas mortes. No entanto, você é o único morrendo enquanto eu estou florescendo. De Orochimaru. Você não pode me dizer que o homem que trabalha na imortalidade é incapaz de diagnosticar o que há de errado com você e como consertar isso. Ou que o médico que foi capaz de replicar um selo, Uzumaki por meio de experimentos é incapaz de curar você. Silêncio. Sasuke mergulhou para a direita evitando o enfurecido Kaguya enquanto tentava remover sua cabeça. Mais uma vez pensei que seria capturado vivo. Sasuke refletiu em voz alta apenas para evitar que seu crânio desabasse ao se esquivar do ataque de jugo. Girando ele interceptou uma chuva de kunai lançada em suas costas e amaldiçoou. Olá, Kabuto, já faz algum tempo. Espero que ser um traidor não seja tão difícil para o seu corpo frágil. Deus me livre de passar qualquer tempo fora da civilização. Quem sabe quanto tempo levará até que você se recupere do choque. Sarcasmo. Você está com medo, não está, Sasuke? Jugo, por favor, tenha cuidado. Orochimaru-sama ordenou que todos do time 7 fossem capturados vivos. É uma pena que isso não vai acontecer. Uma voz gritou de cima, fazendo Kabuto pular para trás para evitar um chute de machado. Sasuke, lide com Jugo, você talvez seja o único que pode acalmá-lo. Hinata, tome cuidado e leve Kabuto. Não desanime, ele é tão complicado quanto seu mestre. Eu cuidarei de Kimimaro. Naruto ordenou e a equipe instantaneamente se separou com a mente de Kabuto girando em como ele sabia seus nomes. Não deixe Kabuto escapar. Sasuke e Naruto gritaram em uníssono perfeito antes de rirem e se concentrarem novamente em seus próprios oponentes. Mais lixo. Não importa. Levarei vocês 3 comigo quando partir. Na verdade, Kimimaro, isso não vai acontecer porque não posso deixar você voltar para o lado de Orochimaru. O fato é que o selo amaldiçoado com o qual ele presenteou só está deixando você pior. Tudo que o Sannin fez foi trazê-lo para mais perto da morte enquanto aproveita sua força e desespero. Tudo que importa é ser útil para Orochimaru-sama. Quão útil você é para ele agora?
Kimimaro congelou no meio do caminho. Quão importante você era para que ele abandonasse você no segundo em que algo o incomodasse? Se ele realmente quisesse seu corpo, então ele teria feito todas as tentativas possíveis para curar sua doença e não descartar você. Ele só queria você como um substituto para Sasuke. O problema é que Sasuke não tem intenção de ir até ele. Orochimaru inconscientemente sabe disso, mas está negando pensando que Sasuke é igual a ele. Silêncio. Doloroso, não é? Saber que você estava sendo aproveitado e que a única pessoa em quem você pensava que poderia confiar estava mentindo o tempo todo. Confie em mim, eu sei como é. Isso tem sido a maior parte da minha vida. Orochimaru-sama não me deixaria morrer se pudesse ter me consertado e assim mantido seu uso para mim. Quem eram seus companheiros de equipe? Estou cansado da conversa. Quem eram seus companheiros de equipe? Responda à pergunta, Kimimaro. Ou ele nunca te contou quem estava em seu time Genin? Ninguém te contou? Informações inúteis sobre lixo. Não é inútil. Naruto rebateu, desviando-se de um dos golpes de Kimimaro. Seus companheiros de equipe eram Jiraiya, o sábio sapo, um especialista em Fuinjutsu, e Tsunade Senju, uma das melhores médicas que Konoha já viu. Parte do conhecimento dela, especialmente porque seu objetivo é saber tudo e se tornar imortal. Para fazer isso, ele teria que interromper o processo natural de envelhecimento do corpo e ter imenso conhecimento sobre o corpo humano. Para saber tudo, ele teria que aprender jutsu médico. Como ele poderia não saber como consertar você ou pelo menos ter uma ideia de como retardar o processo por tempo suficiente para que a cura fosse feita? Você não acha estranho que ele tenha desistido tão rapidamente? Ele precisa saber tudo, que inclui suas técnicas de linhagem. Porém, como a maioria dos gênios, ele não quer fazer o trabalho duro para obter esse conhecimento. Curar você desviar a atenção dele do objetivo, e isso era um inconveniente. Então ele decidiu cortar as pontas. Isso significa deixar você morrer, já que você sabe muito sobre ele. Pense nisso, Kimimaro. Eu sei que você não é estúpido, então pare de agir assim e use sua cabeça pelo menos uma vez. O que você acha que acontecerá com Jugo quando você morrer? Ele será preso e toda e qualquer tentativa de ajudá-lo irá parar imediatamente. Provavelmente com alguma metade mentira idiota que o impedirá de se rebelar contra ele. Jugo não significa nada para você. Naruto observou, enquanto os ataques de Kimimaro pareciam diminuir, enquanto seu discurso continuava até que pararam completamente. Ele sabia que suas palavras estavam chegando ao Kaguya, ele só esperava que fizesse a escolha certa no assunto. Ele sabia que havia uma parte de Kimimaro que não estava satisfeita com a forma como sua vida tinha sido. Ele só precisava trazê-lo à superfície. Ele teve que. Ele não queria que outra pessoa morresse por causa de Orochimaru. Especialmente outro inocente que foi manipulado em primeiro lugar. O que eu faria? O adolescente de cabelos brancos perguntou após um longo silêncio. Qualquer coisa que você quiser. Jugo precisa que você seja seu apoio, Kimimaro. Ele sabe que não consegue se controlar e isso o assusta. Ele preferiria ficar trancado em uma gaiola pelo resto da vida se isso significasse que ele nunca mais machucaria a outra pessoa. Você quer isso para ele? Ser trancado em uma jaula por causa de algo que está fora de seu controle? Você quer que Jugo vagueie perdido como você estava após a morte do seu clã? Naruto deu um passo hesitante à frente e apontou para onde Sasuke estava tentando fazer contato visual com Jugo. Ele odeia machucar pessoas. Ele odeia ver violência. Ele ama a natureza e os animais. Se Orochimaru era sincero, então por que ele trouxe Jugo aqui para testemunhar uma das poucas coisas que o irritaram? Por que ele o enviaria intencionalmente aqui para machucar pessoas? Por que ele usaria a habilidade de Jugo para fazer um selo que tem uma chance em 10 de sobrevivência? Ele não se importa com ninguém além de si mesmo, Kimimaro. Ele só é bom em mentir para fazer parecer que sim. Você sabe disso no fundo por dentro, mas você o mantém enterrado porque doeu duvidar dele depois que ele distorceu sua mente para adorá-lo obsessivamente.
Se você quisesse, poderia ser a escolta de Jugo até o dia em que ele morrer, para manter seu poder sob controle. Basta passar um tempo com seu amigo. Esse poderia ser o seu propósito, se fosse isso que seu coração desejasse. A única razão pela qual você não tinha um é porque seu clã e a névoa oculta treinaram você para ignorar seu coração. Naruto apelou para o adolescente que parecia perdido em sua própria mente. Qual é o propósito de uma flor? Para ser bonito. Para trazer conforto. Para ser uma fonte de alimento para insetos e animais e para fornecer o oxigênio que necessitamos para viver. O tempo todo absorvendo os resíduos que exalamos e usando-os para sustentar sua própria vida. Para ajudar na cura e para salvar vidas. O mais importante é o propósito de existir. Ninguém sabe por que existimos, apenas que existimos. Não há uma única pessoa neste planeta que saiba o que deve fazer na vida, apenas que temos coisas que queremos fazer, realizar. Para criar uma marca duradoura no mundo, para que sejamos lembrados, depois de morrermos. Algumas pessoas afirmam que sabem que encontraram seu propósito quando fazem algo e isso parece certo. Um sonho impossível parece certo para você. Ou pareceu certo quando você se tornou amigo de Jugo e o ajudou a deixar o lugar em que estava anteriormente. Como eu disse, ninguém pode lhe dizer seu propósito, você tem que encontrá-lo sozinho. Isso é o que a vida é. Uma jornada para encontrar sua razão. Ela nunca termina. Nem mesmo depois da morte. A pergunta que você deve se fazer, Kimimaro, é: você está vivendo ou apenas existindo? Eles não são a mesma coisa. Sasuke, isso é estúpido. Sasuke pensou consigo mesmo enquanto se esquivava de outro ataque. Como eu fiz isso da primeira vez? Abaixando-se mais uma vez, seus olhos se arregalaram quando ele viu e abriu, e imediatamente pegou. Desviando-se da guarda de Jugo, ele olhou nos olhos do sábio em treinamento e falou com calma. Chega, Jugo. O homem de cabelo laranja parou no meio do passo e lentamente começou a mancar enquanto a tensão, a loucura e a agressão desapareciam de seu corpo. Você me impediu. Somente Kimimaro foi capaz de fazer isso antes. Eu sei. No entanto, o Sharingan tem um efeito hipnótico e posso suprimir seu chakra se necessário. Kimimaro faz isso naturalmente, no entanto. Sasuke respondeu honestamente. Você sabia quem éramos. Sabia como nos separar para aproveitar melhor seus talentos. Como? Receio que isso seja algo que não posso divulgar a ninguém. Kimimaro. Ele está bem. Ele ficará bem. Se ele ouvir o Dobe em vez de fechar a mente para qualquer coisa que não queira ouvir, ele ficará bem porque Kimimaro é um oponente muito poderoso e um aliado ainda mais forte, Jugo. Infelizmente, ele se aliou à pessoa errada. Dobe tem um complexo de herói. Ele sempre tem que salvar todos que puder. Ele é assim mesmo. Ele é tentando salvar vocês dois da cobra. Mas por quê? Não significamos nada para ele. Você significa tudo para ele. Seu sonho de se tornar Hokage e proteger a folha escondida. No entanto, ele não pode simplesmente proteger a folha e esperar que estejamos seguros para sempre. Ele precisa estar disposto e pronto para salvar qualquer um que precise. Para que eles possam se tornar a melhor versão possível de si mesmos. Se ele apenas se concentrasse nas pessoas que ele conhecia e com quem se importava, ser Hokage seria a última coisa que ele gostaria de fazer na vida. Eu vejo. Jugo olhou para onde eles tinham visto Kimimaro e Sasuke pela última vez e rezou silenciosamente para que seu amigo ficasse bem. Com Hinata, por que não posso bater em você? Kabuto gritou de frustração enquanto Hinata passava graciosamente por todos os seus ataques. Sempre que ele pensava que havia batido nela, ela explodia em fumaça, revelando que havia substituído ou usado o clone das sombras. Ele não deveria estar tendo tantos problemas com o par do Hyuga. Ele estava facilmente no nível de Jonin e ela não era tão forte. O arquivo dela dizia que ela estava no melhor nível Chunin. Espere um minuto, Kakashi e os outros Jonin censuraram o quanto das habilidades dos Genin acabaram em seus arquivos. Porque eles teriam feito isso a menos que soubessem de alguma forma que havia um espião com acesso aos arquivos.
Ou eles estavam mantendo Sandaime no escuro por algum motivo. No entanto, omitir tanta informação pode ser considerado traição. Diga-me quanto do seu arquivo é preciso. Kabuto disse parando para recuperar o fôlego. O suficiente para evitar a traição. Não o suficiente para que alguém possa ter uma leitura precisa das minhas habilidades. Kabuto sentiu seus olhos se arregalarem em choque com a confissão. Então foi de propósito. Por que você está me contando isso? Claro que foi. Quanto ao motivo de eu estar lhe contando isso, é porque você não vai contar a ninguém de qualquer maneira. Como você imagina? Kabuto estava rapidamente tentando encontrar um caminho para longe da garota, mas todos os planos de fuga falharam quando ele contou nos olhos dela. Você não sairá vivo de Konoha. Nem você nem Orochimaru. Kabuto sentiu seu coração disparar com a afirmação e cerrou os dentes. Ele tinha que chegar até Orochimaru-sama e rápido. Não adianta. Kakashi-sensei já deveria ter lançado o Edo Tensei agora. Você não vai conseguir. Então terei que passar por você. Ele disse correndo para ela mais uma vez e Hinata estreitou os olhos ligeiramente. Assim como Naruto-kun pensou. Ele é fanaticamente apegado a Orochimaru e qualquer indicação de que Orochimaru está em apuros dos quais não consegue sair fará com que ele se sinta mal e desleixado a Deus. Kabuto. Hinata disse baixinho enquanto preparava outra flecha. Ele ficou tão frustrado que não percebeu a armadilha dela e agora era tarde demais. Taiu no Ageshi Keimusho. Quando a flecha voou em sua direção e entrou em combustão, foi quase como se o tempo tivesse parado para Kabuto. Em vez de acertá-lo, no entanto, acertou outra flecha de Hinata e partiu-a ao meio. A flecha envolvida pelo fogo fez com que aqueles ao seu redor entrassem em combustão e, para o horror crescente de Kabuto, o fogo começou a percorrer um caminho de arame ninja intrincadamente tecido em um padrão que impedia qualquer fuga. Rangendo os dentes, ele se preparou para afundar no chão quando finalmente percebeu algo que havia perdido em sua raiva e frustração. Desde que a primeira flecha o errou, ele os ignorou e continuou acreditando que ela simplesmente não era tão precisa ao mirar em um alvo em movimento. Agora ele percebeu que ela havia atingido todos os seus alvos e que as flechas cobriam lenta mas firmemente o chão como uma substância negra semelhante à água. Uma substância que rapidamente o lembrou do Suiton, Koku no Jutsu. Mesmo que ele afundasse no chão, ele ainda estaria coberto de óleo e ainda seria pego pelo Jutsu. Hinata balançou a cabeça enquanto Kabuto parecia perceber sua situação alguns segundos tarde. Quando ela aprendeu o Koku no Jutsu, foi como uma forma de complementar o alcance de seu Taiyo no Koka. No entanto, como a liberação de água estava constantemente em conflito com a liberação de fogo, ela encontrou uma solução alternativa para minimizar o custo do chakra. Ela coletou o óleo resultante e selou meticulosamente quantidades exatas dele em um conjunto especial de flechas que o liberaria do selo 5 segundos após entrar em contato com uma superfície sólida. Abaixo do solo irrompeu um enorme vórtice de fogo que produzia tanto calor que as armas próximas começavam a derreter. Ela estava de olho em Kabuto para garantir que ele não tivesse escapado e suspirou quando seu chakra desapareceu completamente. Não era seu método preferido para eliminar um inimigo, mas era eficaz. Com Kakashi, Orochimaru não estava tendo um bom dia. Ele saiu da cama esta manhã com a intenção de arrasar Konoha e matar seu sensei. Porém, tudo começou a dar errado no segundo em que as partidas começaram. Todos os dados de Kabuto estavam errados em relação aos Genin e eles tiveram um desempenho melhor do que ele esperava. Então Gaara foi removido da invasão quando Tenten e Naruto mexeram e alteraram o selo que segurava o Shukaku. Algo que ele tinha certeza tinha sido deliberado. Depois disso, eles demonstraram lenta mas seguramente habilidades que nenhum deles deveria terça-feira. Sério, como um Yamanaka sem ligação com o Shodaime manifestou o Mokuton. Como a garota Uzumaki fez a engenharia reversa da técnica de força de Tsunade. Como eles não sabiam que o garoto Uzumaki tinha suas correntes de chakra. Nada disso fazia sentido e ele não conseguia entrar em contato com Karin há mais de um mês.
Agora, ele estava sendo forçado a lutar contra o shinobi que ele havia reanimado para lutar contra Konoha. Porque aquele maldito ataque havia encontrado uma falha no jutsu que ele nem sabia. Ele estudou o jutsu intensamente, então não deveria ter havido nenhum depois que ele o modificou ligeiramente. No entanto, houve e foi um detalhe técnico para arrancar. Pesando suas opções, Orochimaru decidiu que recuar era a melhor opção e olhou para os 4 ninjas que seguravam a barreira. Largue a barreira que estamos saindo. Ele demandou. Os 4 fizeram o que lhes foi dito, apenas para ficarem presos em outra barreira que surgiu ao redor deles e 3 dos 4 do som foram rapidamente decapitados na confusão com Taiuya sendo levado em cativeiro. Gritando de frustração, ele se virou para olhar para Kakashi com puro ódio visível em seu rosto normalmente calmo. O que você fez agora? Ele não fez nada, Orochimaru, eu fiz. Uma voz familiar gritou do lado de fora da barreira. Virando-se para olhar, ele cerrou os dentes de raiva. Karin. Claro. Eu deveria saber quando perdi contato com você no último mês que havia sido traído. Não posso trair alguém a quem você nunca foi leal em primeiro lugar. Eu só obedeci porque sabia que não era forte o suficiente para revidar. No entanto, Naruto-sama me deu outra opção e eu a aceitei. Além disso, você sabia a condição que estabeleci para trabalhar com você. Você deveria me ajudar a encontrar qualquer Uzumaki vivo para que eu pudesse reunir o clã mais uma vez e revivê-lo. Você realmente achou que eu não iria com a família quando eles digam-me que você quase os matou na floresta? Reviver o Uzumaki. Sarutobi, o que aconteceu? Tobirama exigiu estreitar os olhos para seu ex-aluno. Hiruzen sentiu-se estremecer ao evitar o olhar dos 3 shinobi reencarnados. Uzu foi invadida no final da Segunda Guerra por uma força enorme composta por 3 grandes aldeias escondidas e um punhado de aldeias menores, a fim de enfraquecer Konoha. O Sandaime não conseguiu enviar reforços quando recebeu o pedido de ajuda. Ele justificou dizendo que não havia shinobi suficientes de sobra sem deixar a folha escondida em defesa ou enfraquecer nossa presença na linha de frente. Apesar disso, tudo que ele teria que fazer era enviar um pequeno grupo de shinobi com Sanmin e isso foram mais do que suficientes para lhes dar uma chance de lutar, mas ele nem fez isso. Kakashi respondeu com raiva. O quê? Hashirama e Mito gritaram em uníssono, olhando para o velho Kage em descrença e traição. A maioria das forças de Konoha nem foram informadas sobre a invasão até que ela terminasse e o clã tivesse sofrido baixas em massa. Quaisquer sobreviventes que fugissem e se escondessem, chegando ao ponto de mudar seus nomes, tingir os cabelos e proibir o uso de suas linhagens. Os poucos que rastreamos nos disseram que, na maioria das vezes, aqueles com ascendência Uzumaki evitaram completamente o treinamento e, na maioria das vezes, recusaram-se a se tornar shinobi para evitar que suas identidades fossem descobertas. Kakashi continuou fazendo a terceira sombra de fogo implorar mentalmente para ele calar a boca. Estava olhando para o velho como se estivesse vendo um monstro em vez de um homem. É verdade que, embora Kumo participasse da invasão, ela estava sob as ordens do terceiro Raikage e era mais provável que ele atacasse você do que até mesmo considerasse um tratado. Felizmente, a Aki é muito melhor. Ele disse sorrindo em resposta, fazendo um gemido quando os olhos de Tobirama começaram a se contorcer de irritação. É claro que Kumo estaria envolvido. Ele disse antes de piscar quando um enorme vórtice de fogo pareceu disparar para o céu de algum lugar da vila. Kakashi inclinou a cabeça e sorriu para Orochimaru. Isso seria Hinata se livrando do traidor Kabuto. Se ela está lutando contra ele sozinha, isso significa que você trouxe Jugo e Kimimaru com você. Como você sabe sobre eles? Orochimaru gritou de raiva e frustração, o dia só estava piorando. Segredo, Kakashi cantou rindo. No entanto, como não há nenhuma outra destruição em massa acontecendo por lá, isso significa que Sasuke subjugou o Jugo com seu Sharingan e Naruto está lidando com Kaguya. Você está deixando uma criança lutar sozinha contra um Kaguya treinado. Hashirama gritou em estado de choque. Sim. Naruto pode lidar com isso.
Caso ele não consiga, ele já tem apoio com ele. No entanto, eu conheço seu plano e se ele conseguir realizá-lo, Kimimaro mudará de lado em breve. Kimimaro é muito leal a mim por isso. Tenho certeza que sim, até que Naruto apresentou um argumento convincente o suficiente que provou a um adolescente que ele não significava nada para você em primeiro lugar. A lealdade dele era baseada em sua utilidade para você. Tudo que Naruto precisa fazer é apontar os problemas muito óbvios com suas ações e palavras. Além de tudo, o que o garoto precisa é de um propósito. Ele nunca teve um até você intervir e ele conhecer Jugo. Você sabe que Jugo é o ponto fraco de Kimimaro, certo? Naruto tem toda a intenção de tirar vantagem disso. Isso, pacificamente, sem colocá-lo em perigo. Como você sabe tanto sobre mim? Sobre minhas forças? Quem é o espião? Quem me traiu? Neste ponto, Orochimaru estava praticamente espumando de raiva enquanto lutava para descobrir o quanto tanta coisa havia se tornado, aparentemente, de conhecimento público. Enquanto ele estava tendo um colapso mental, Kakashi ativou cuidadosamente Kamui e se permitiu ser atraído pela atração familiar mais uma vez, surpreendendo os dois Izokage. Uzumaki Jutsu, Shino Requiemo, Tamashi no Kaikaku. Fuin. Ele sussurrou por trás do animal colocando a mão nas costas do invocador de cobras. Apesar do contato quase inexistente, o selo rapidamente se espalhou sobre Orochimaru, que jogou a cabeça para trás e soltou um uivo de dor quase desumano. Fora da barreira, o corpo de Tayuya se arqueou quando ela soltou um grito estridente. Seu selo de maldição foi ativado e então aparentemente recuou para dentro de si mesmo antes de descamar completamente. Kimimaro e Anko estavam sofrendo o mesmo destino na aldeia e Mito ficou fascinado pela técnica que ele havia declarado como um jutsu oculto do clã. Antes que Orochimaru pudesse recuperar, um segundo selo se espalhou e Kakashi saltou para longe do homem, todos na vizinhança seguindo seu exemplo. O segundo selo foi aquele que Mito conseguiu reconhecer facilmente. O Urashi Fuin. Apropriadamente, no entanto, ele não será ativado a menos que ele morra. Ela declarou ao homem de cabelos prateados que estava formando rapidamente selos de mão. Eu sei. Kakashi disse cerrando os dentes. Essa combinação de jutsu e uso constante de Kamui estava esgotando suas reservas mais rápido do que ele esperava. Shodaime-sama, você se importaria de mantê-lo no lugar com seu Mokuton? Eu perguntaria a Mito-sama, mas o jutsu viajará através de suas correntes. Certo. Hashirama gritou por estar preso em seus próprios pensamentos. Assim que a madeira envolveu Sannin, Kakashi liberou o jutsu que estava construindo. Raiton, Raijutsuiga. Suiton, Mizutsuiga. Assim que ele chamou seu jutsu, um cão de água e relâmpago se formou, ambos ainda conectados à mão de Kakashi por um cordão de seu elemento. Enquanto eles avançavam, Kakashi combinou cuidadosamente os dois e olhou diretamente nos olhos de Orochimaru. Jutsu combinado. Hanton, Arashitsuiga. Apesar de ter sido perigoso por si só, a água carregava o ataque relâmpago e não havia dúvida na mente do espectador de que era uma combinação letal. Uma teoria que se provou verdadeira quando o jutsu rasgou a liberação de madeira do Shodaime e removeu violentamente tudo acima da clavícula de Orochimaru enquanto enviava níveis letais de eletricidade por seu corpo. O que restou das restrições de madeira conseguiu suprimir o chakra de Orochimaru por tempo suficiente para que o Urashi Fuin fosse ativado. Infelizmente para Orochimaru, que abandonou o corpo em que estava para assumir uma forma que não chegava nem perto da humana, o selo sugou sua verdadeira forma de volta para o cadáver, prendendo-o ali para sempre e impedindo de ser ressuscitado. No entanto, por cautela, Kakashi rapidamente destruiu o cadáver restante para garantir que ninguém quebrasse o selo. Cambaleando alguns metros para trás e cobrindo seu Sharingan mais uma vez, ele acenou para Karin, que soltou a barreira que ela estava segurando. Ainda bem que ele estava com muita raiva ao reconhecer que poderia ter quebrado isso com um pequeno jutsu. Karin disse soando pelo fato de planos de Naruto ter funcionado perfeitamente. Mesmo que ele percebesse, você teria tido tempo mais do que suficiente para contê-lo com suas correntes, Karin.
Não se venda a descoberto. Você não precisa de concentração suficiente como Naruto precisa e você pode formá-los mais rápido. Você iria ter estado bem. Naruto não teria pedido para você assumir esse papel se ele não tivesse certeza de que você conseguiria. Kakashi repreendeu levemente o ruivo. Verdade. A última das forças inimigas se rendeu ou está tentando fugir. Shino já se moveu para isolá-los e a equipe 10 está eliminando o resto dos ninjas de Oto. Conforme ordenado, as baixas entre os ninjas de Suna foram reduzidas ao mínimo e a maioria foi capturada viva e relativamente ilesa e está detida pela TI neste momento. Kari informou aos 3 Kage presentes e Kakashi que assentiram. Bom. Como está Naruto? Tudo bem. Toda a hostilidade em Kimimaro já havia sido neutralizada antes da destruição de todos os selos amaldiçoados. Kakashi olhou para o céu e suspirou de alívio. Ótimo. Bem, isso significa que esta invasão acabou então. Embora eu tenha certeza de que você gostaria de voltar para o seu descanso, gostaria de pedir-lhe que ficasse para trás por alguns dias. Um de nossos genin conseguiu recriar seu Mokuton e está trabalhando principalmente com descrições para recriar seu jutsu e poderíamos usar a ajuda de Tobirama para lidar com os problemas que estão prestes a surgir. Fora disso, Sasuke quer fazer algumas perguntas sobre as políticas que você implementou